Convido os irmãos a abrirem comigo no Salmo de número 39. Livro dos Salmos, Salmo de número 39. Um salmo também que, grande parte, também é uma oração a Deus, uma oração de lamento. E eu convido os irmãos que acompanhem comigo a leitura de todo esse salmo, Salmo de número 39. Leiamos. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo. Pelo golpe de Tua mão sou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Meus irmãos, esse é o último domingo do ano. O último domingo. Vivemos hoje os últimos instantes de 2018. E olhar para o final desse ciclo nos desperta da rotina, do sono da rotina, e tira o nosso pé do acelerador, e por alguns instantes nós podemos olhar pela janela, no retrovisor, e olhar como o caminho que passamos, a estrada que percorremos, ou melhor, a pequena rua que nós percorremos. Porque tanto o início como o fim dela parecem tão próximos. O início de 2018 como o dia de ontem, e o seu findar como o dia de amanhã, que será dia 31. E assim nós podemos constatar que certamente um ano é curto, o tempo passa rápido, o tempo voa. E lembrar dos limites e rapidez desse ciclo anual nos lembra dos limites e rapidez do ciclo da nossa própria vida aqui nessa terra. Portanto, podemos concluir que não só os nossos anos são curtos, como também a soma de todos eles é pequena, é breve, momentânea. E essa conclusão, apesar de verdadeira, é hoje considerada terrivelmente perigosa. E o mundo, a carne e o diabo lutam ferozmente para omiti-la, para deixá-la cada vez mais escondida. Fazem de tudo para que os homens de forma alguma sejam levados a refletir sobre a brevidade da vida, porque isso leva o homem a pensar no seu significado, a pensar na eternidade. Um pastor presbiteriano chamado James Boyce já dizia que o mundo não quer que nós pensemos em como são poucos os nossos dias, porque isso estraga a diversão e nos deixa cada vez mais difíceis de sermos manipulados por ele. Por isso, a cada dia, recebemos uma enxurrada de opções de entretenimento, de diversão, que são disponibilizadas para que cada vez mais sejamos dopados e distantes da realidade da vida. Também, a carne torna os homens incapazes de discernirem desses assuntos espirituais e pensarem na eternidade. Se não bastasse o mundo e a carne
Também o próprio Satanás odeia e deseja ardentemente impedir que o homem natural pense na eternidade, principalmente na possibilidade de uma condenação eterna. Todavia, a palavra de Deus traz um alerta da verdade eterna ao coração enganado e enganoso dos homens. Traz luz e revela a efemeridade da vida. E nós, apesar de sermos crentes, sermos filhos de Deus, temos uma nova mentalidade, vivemos uma nova humanidade em Cristo, ainda assim podemos cair na rotina e sermos enganados pelo entretenimento desse mundo, pela diversão desse mundo. Por isso, nesse momento em que nós estamos mais suscetíveis à reflexão como essa, convém que ouçamos a voz do salmista Davi, do rei Davi, no Salmo 39, e reconheçamos junto dele como nós somos pequenos e desesperadamente dependentes de Deus. Para entender essa pequenez, nós devemos entender duas características desse salmo. A primeira é que ele é extremamente individual, íntimo e pessoal. E isso nos mostra que isso destaca não só as origens, como também os alvos desse salmo. Mostra que ele não é apenas uma análise ou uma conclusão fria da realidade, mas um suspiro e um clamor da alma. Ele parte do coração de Davi e busca residência no coração particular de cada um de nós. Por isso que é necessário uma reflexão interna, é necessário uma empatia para com a situação de Davi, para que esse cântico particular seja entendido. Uma segunda característica a ser observada é o pano de fundo em que Davi escreve essas palavras. Na verdade, o contexto desse salmo não é inteiramente conhecido, mas alguns estudiosos, tendo notado a autoria de Davi também do salmo anterior, do Salmo 38, acabaram percebendo que eles trazem algumas similaridades, e por isso, provavelmente, esses dois salmos estejam dentro do mesmo período da vida de Davi. Ele estava passando pelo mesmo momento. Assim, nós temos algumas informações no Salmo 38 sobre o Salmo 39. E no Salmo 38 nós vemos que Davi está passando por uma grande doença, uma enfermidade. E então ele nota e vê que a sua vida é curta. Ou seja, que a morte parece iminente para ele. E aí então, nessa situação de doença, ele se move e mostra seu coração, como ele está apoderado pela tristeza e a amargura. Diante da profundidade e da intensidade do coração de Davi, nesse salmo, apresentado nessas palavras, nós veremos hoje que Deus nos revela que enquanto anoitece, nós que somos peregrinos, devemos vigiar o nosso coração. Nós devemos espiar o prazo, os limites da nossa existência. E também devemos, principalmente, confiar no Senhor, no Deus que nos disciplina, no Deus que é a nossa esperança. Primeiro nós veremos que devemos vigiar. Isso nós vemos do versículo 1 até o versículo 3. As primeiras palavras de Davi são endereçadas à sua própria mente. Então ele começa a falar consigo e a estabelecer os propósitos do seu coração. Ele começa a falar desse propósito usando o verbo guardarei, guardarei. Um termo que é bastante utilizado em toda a Escritura. E independente do contexto ou forma que ele apareça, a raiz dessa palavra significa prestar muita atenção em. Prestar muita atenção. Tomar algo como importante e digno de preocupação. Inclusive, o nosso verbo, no nosso caso, esse verbo ele possui uma nuance que diz, que enfatiza a determinação. Davi está determinado em guardar o seu caminho. Ele então estava determinado e tinha todas as suas atenções voltadas em cuidar continuamente dos seus caminhos. Acredito que muitos dos irmãos aqui já viajaram e nesse período de viagens tiveram a experiência assustadora de passar por períodos ali de neblina com o carro, né? E nesses momentos de uma neblina tão densa que nós não podemos ver a poucos metros,
Nesse instante, até o motorista mais corajoso e habilidoso deve tomar muita precaução, deve ter atenção máxima, deve analisar cada movimento, cada mudança de faixa, cada movimento exterior. Tudo isso é perigoso. E então, é mais ou menos essa atenção que o salmista está colocando aqui. Ele deseja ter autocontrole. Ele está determinado nessa neblina da sua vida, nesse momento de aflição, ele tomar cuidado para não prejudicar ainda mais a sua situação e pecar contra Deus. Por isso, então, ele toma essa decisão. E ele quer dominar o volante, a sua língua, no caso. É muito interessante essa decisão, meus irmãos. O salmista, então, está preocupado com a sua língua. E por que ele está preocupado com a sua língua? Tiago, refletindo a verdade do Antigo Testamento e iluminando mais isso, nos diz que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Figuras como o fogo, o veneno mortífero, são usadas por Tiago para descrever a potencialidade pecaminosa da nossa língua. Diante disso, podemos dizer que o salmista compreende quão pecaminosos seus lábios podem ser. E por isso ele determina ter atenção ao utilizá-los. O zelo e amor do salmista para com a lei de Deus é tamanho que, no texto hebraico, ele repete essa palavra, guardarei. E completa utilizando a figura da mordaça. Ele está determinado, ele vai colocar uma mordaça na sua boca para não pecar contra Deus. Portanto, Davi reflete e vê que há algo que pode piorar ainda mais a sua situação. A sua língua. A sua língua poderia levá-lo para um penhasco, nessa estrada de neblina. Por isso, era necessário domínio próprio e atenção máxima. A última parte desse primeiro versículo demonstra que a presença dos ímpios era a razão externa de Davi tomar uma decisão tão incisiva quanto a sua fala. Esses ímpios têm destaque maior lá no Salmo 38. Por isso eu gostaria que os irmãos notassem comigo o versículo 12 desse Salmo. No versículo 12 diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Diante da doença de Davi, ele encarava ainda mais as estratégias dos seus inimigos para assolar e para deixar a sua dor ainda mais intensa, o seu coração ainda mais abatido. Provavelmente esses são os inimigos que permanecem na presença de Davi, que como abutres ficam rodeando a sua tristeza. Mas, mesmo sendo atiçado por seus inimigos, Davi determina controlar a sua língua, para não permitir que o impulso da ira lhe domine e ele venha a ser mal interpretado, ou fale de forma irreverente, ou ainda dê ocasião ao inimigo. Dessa forma, o silêncio do salmista mostra que ele escolheu o caminho da submissão, o caminho da paciência, o caminho da esperança, em vez da raiva. Então, passando para o início do versículo 2, vemos que ele realmente conseguiu refrear a sua língua. E isso lhe deu oportunidade para ter um conhecimento melhor do seu próprio coração. Agora ele conhece um pouco melhor o seu coração. E ele aprendeu que é difícil controlá-lo. É extremamente difícil controlar o coração. Meus irmãos, o versículo 2 e 3 mostram que aqueles bois do rodeio que ficam jogando os peões de um lado para o outro na arena são mansinhos, se comparados ao coração humano. As vontades, as emoções, os anseios do nosso coração, esse sim é agitado, misterioso e escorregadio. E Davi, tentando domar o seu íntimo, descobre que cutucou uma colmeia, ele jogou uma pedra no vespeiro. E agora a sua dor é ainda mais intensa. O seu coração é como um fogo incontrolável. Esse fogo que só aumenta. Tal como uma panela de leite, quando a gente coloca para ela ferver, e aí ela está a ponto de transbordar, assim estava também o coração do salmista.
quase transbordando. E então, diante desse coração, não vemos aqui no texto que Davi errou, que Davi tomou a atitude errada em silenciar, mas o nosso texto mostra as dificuldades em ser peregrinos nesse mundo e andarmos pelo caminho da submissão e temor a Deus. É difícil, o nosso coração muitas vezes não responde de forma agradável, mas ainda assim é o melhor caminho. Por fim, vemos que aquele fogo que havia tomado o coração de Davi é direcionado, ele é caminhado a Deus. Todo o anseio é descarregado não ao ódio aos inimigos, ou apresentado em forma de reclamações, murmúrios, como nós às vezes fazemos. Antes, Davi buscou ao Senhor. Ele realmente precisava falar, e quando fala, dirigiu-se sabiamente a Deus. Essa é a continuação do nosso texto. Nós vimos que, primeiramente, nós, enquanto encaramos momentos de noite, de neblina, devemos vigiar o nosso coração. Também agora veremos no versículo 4 a 6, do versículo 4 a 6, que devemos espiar o prazo da nossa vida, os limites da nossa existência. Tendo entendido a cena descrita dos três primeiros versos, podemos notar quão dramática é esta oração de Davi. E quão interessante é ele pedir primeiramente por conhecimento, ao invés de livramento. Ele primeiro pede sabedoria a Deus. Ele não pede que Deus o livrasse, que Deus o consolasse, mas ele pede primeiramente conhecimento. Ele diz: dá-me a conhecer, Senhor. O salmista está pedindo para que Deus lhe revele o seu fim e a soma dos seus dias. Será que com essa oração, Davi está falando para que Deus revele o futuro para ele? Que ele note qual será o seu último dia e qual a razão da sua morte? Será que ele está dizendo: ó Senhor, estou cansado desse sofrimento. Diga-me quando eu vou morrer, quando isso vai acabar? Não é isso, meus irmãos. Davi não deseja conhecer quantos dias lhe restam. Antes, ele deseja obter a sabedoria e a paciência diante da brevidade da sua vida. Ele quer obter sabedoria em como lidar com seus últimos dias e entender o propósito da sua existência. Observem, meus irmãos, que por 3 vezes no versículo 4, ele aponta para a sua pequenez, para a sua fragilidade. Ele diz: o meu fim, soma dos meus dias e minha fragilidade. Tudo isso para enfatizar o conhecimento acerca da efemeridade da vida. Davi está fazendo praticamente o mesmo pedido que Moisés fez, como lemos na oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É essa sabedoria que Davi está buscando. Um famoso estudioso dos Salmos comentou que nesse versículo 4, Davi está basicamente dizendo: Senhor, faça-me justamente conhecer e estimar a brevidade e as incertezas da vida humana. Assim, em vez de me sentir perplexo com tudo ao meu redor, eu possa me lançar mais inteiramente sobre ti. Esse é o desejo do coração de Davi ao pedir por conhecimento. Entretanto, de forma praticamente imediata, notem, Davi começa a ter uma percepção sobre aquilo que ele acaba de pedir a Deus. Parece que Deus está respondendo a sua oração com a própria oração. Ele está dando ao salmista discernimento sobre a vida, porque logo na sequência, no versículo 5, Davi afirma que o comprimento da sua vida pode ser medido com alguns palmos. Com essa metáfora, Davi está falando que o comprimento da sua vida é muito pequeno, é quase minúsculo, pois um palmo naquela época era mais ou menos a medida de 4 dedos, a grossura de 4 dedos. Essa medida era a menor, uma das menores unidades de medida dentro do sistema de medição hebraico. Essa era uma medida pequena. Então, ele mostra que nós somos pequenos. E por que a nossa vida é curta como a de alguns palmos? Por que a nossa vida é tão curta dessa forma? Porque Deus determinou curta como alguns palmos. O próprio autor da vida humana determinou a sua pequenez por causa do pecado.
Isso nos ajuda a entender que até mesmo o curto prazo da nossa existência é um reflexo da soberania e da bondade de Deus. Assim, a primeira coisa que Davi reconhece é que Deus é o doador da vida. Deus é que dá o curto período que ele tem. Então, depois de colocar a nossa vida dentro desse menor sistema de medida daquela época, na continuação, Davi coloca a nossa existência em comparação com a daquele que criou, daquele que foi doador da vida, daquele que é o doador da vida, o nosso Deus. Ele compara os nossos poucos palmos com a insondável eternidade de Deus. E aí então ele conclui que a nossa vida é nada. A nossa vida não é nada diante da presença do Eterno. E todo homem que se acha firme, que parece que está firme nessa terra, não passa de pura vaidade, ou seja, algo transitório. A vaidade significa mais ou menos isso. O termo é como uma respiração, que vai, passa, imperceptível, ninguém nota às vezes. Para enfatizar ainda mais essa vaidade, o texto usa a figura da sombra no versículo 6, que, segundo Calvino, transmite uma ideia daquilo que não é substancial, mas uma mera aparência, um espetáculo, uma ostentação, levando-nos a lembrar que a existência e o futuro do homem estão cheios de incertezas. Os nossos planos, mesmo os mais simples, podem ser facilmente frustrados. Como uma sombra que nunca se materializará. E Davi ainda deixa bem mais claro isso, porque não importa o tamanho das realizações, das riquezas, o destino dos homens é sempre o mesmo. Um lugar onde as suas riquezas não vão. Um lugar onde as suas riquezas não os acompanharão e outros as levarão para longe. Em resumo, esses versos apresentam e reconhecem que, de forma clara, a pequenez da existência humana. Mas não da mesma forma como os ímpios ou aqueles que não conhecem a Deus dizem a vida é curta. Não é dessa forma. É muito mais profunda. Porque, em referência à eternidade de Deus, Davi afirma que a vida é nada. Em referência ao doador da vida. Dessa forma, nós ficamos ainda mais pequenos, ainda mais frágeis, ainda mais humildes. Outro texto que transmite essa verdade é Tiago 4. No versículo 14, ele diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse verso de número 14 mostra que a vida é como uma vaidade, mostra uma vaidade da vida. E como nós vivemos navegando nesse mar de incertezas. Assim, podemos dizer e reconhecer que essas verdades sobre a pequenez humana são fundamentais para não cairmos na loucura de viver essa existência, viver o hoje como se ele fosse para sempre. Viver as coisas e pensar nas coisas materiais como se elas fossem durar para sempre. Isso é loucura, meus irmãos. Uma história que ilustra essa loucura é a de um homem rico, que produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Essa é a história que Cristo conta, para mostrar a loucura daquele que despreza a eternidade, aquele que despreza o período e os limites da sua existência. Portanto, meus irmãos, vigiemos, para não cair na loucura de viver sem considerar os limites e a brevidade da nossa vida. E uma vez que consideramos a nossa pequenez, humildes, a pergunta natural é: existe esperança? Existe um porto seguro que não é levado pelas terríveis ondas do tempo?
Sim, existe e sempre existirá. O Senhor sempre será a imutável rocha e o refúgio bem presente para o seu povo. É isso que o salmista compreende e reconhece no versículo 7 do nosso texto. E nós veremos ele a seguir. Então nós vimos que enquanto anoitece os peregrinos, nós devemos vigiar o nosso coração. Também devemos espiar o nosso prazo, os limites do nosso viver e confiar em Deus. É isso que nós veremos agora. Chegamos, meus irmãos, ao ápice, o clímax de todo esse salmo. Temos no versículo 7 o momento da virada. O principal verso de toda essa reflexão íntima de Davi, pois nele, como em nenhum outro, é sinalizada a esperança em meio às dores profundas da alma. Esse verso é central, pois ele conclui a oração anterior e de pronto também introduz a próxima, que fala sobre o livramento. Assim, Davi precisou primeiramente se esvaziar, reconhecer que ser nada, para que pudesse depositar a sua esperança unicamente em Deus. É como se as dores e a reflexão de Davi lhe movessem para um alto monte, e ao chegar no topo, ele recupera a verdadeira perspectiva. Ele olha para como as coisas são pequenas, como a sua morada é pequena, como as pessoas e a agitação do dia a dia é passageira. Então ele recupera essa perspectiva, e então ele vê que tudo é vaidade. E a única coisa que importa, acima de tudo, é o relacionamento com Deus. O seu relacionamento com o eterno, com o imutável Senhor. Só Ele pode oferecer esperança eterna no mundo passageiro. Só Ele é o ponto fixo e central de toda a realidade. Só Ele dá significado a cada dia da nossa curta experiência de vida. Por isso o salmista espera em Deus, pois sabe que nele a sua esperança não é vã, mas sólida como a rocha. Depois de tomar essa nova perspectiva, Davi encara suas tristezas de forma totalmente diferente, pois ele finalmente não está olhando simplesmente para a sua dor, simplesmente para a sua angústia, mas olhando e falando com Deus, pois ele espera por sua resposta. Dessa forma, a oração de Davi continua até o final, falando sobre a disciplina de Deus. E é interessante isso, porque parece que o salmista, junto da sua fragilidade temporal, também percebeu o seu desvio moral, as suas iniquidades. Ele percebeu as suas falhas e os seus pecados contra Deus. Sendo assim, ele toma consciência e reconhece a sua culpa diante do seu sofrimento. Ele é responsável pelo castigo que recebeu, pois Deus não estava sem razão lhe punindo. Por isso, ele pede perdão para o Deus da sua esperança, para que ele restaure o seu servo e o relacionamento com ele. Então, no versículo 9, ele volta a falar sobre o silêncio, mas agora de forma totalmente diferente. Porque agora ele não precisa mais autoimpor o silêncio para a sua vida. Ele simplesmente reconhece, ele simplesmente tem como resultado natural o silêncio, porque ele percebeu o agir de Deus. Ele aceita a disciplina de Deus, a mão pesada de Deus, entendendo que essa era a vontade de Deus. Ele provavelmente não entendia todos os propósitos, tudo o que estava acontecendo, mas ele sabia que quem dirigia a sua vida não era um ser impessoal, mas um Deus pessoal, um Deus da aliança. Uma vez silenciado por esse agir divino, o salmista somente encontra palavras para pedir que Deus mantenha e sustenha a sua vida. Seja misericordioso, tirando o pesado juízo que está sobre ele. Segundo Davi, nessa vida de vaidades, os poucos dias que nós temos, nada há de mais consumidor do que o castigo divino. O castigo de Deus é como a traça, que destrói tudo o que tem de precioso o homem. Passando para a última parte do nosso texto, versículo 12 e 13, vemos que o salmista sente o silêncio do Senhor, ao mesmo tempo que ele se dirige a Deus como Yahvé,
ao mesmo tempo que ele enfatiza que Deus é um Deus próximo, um Deus relacional, o Senhor da aliança. Ele se sente abandonado, mas ele sabe quem é Deus. Por isso ele clama e tenta se aproximar de Deus e luta com Ele com seus gritos de lamento e choro, para que ele tome alento, para que ele tenha a atenção de Deus. Apesar do silêncio divino e as adversidades, Davi não tem dúvida que pertence ao povo da aliança, povo de Deus. Assim ele reconhece que é somente um forasteiro, que é somente um peregrino, como todos os seus pais o eram. Meus irmãos, naquela época, os termos peregrino e forasteiro se referiam àquelas pessoas que eram estrangeiras no povo de Deus. Aquelas pessoas que não tinham ali o direito de possuir terras. Elas não poderiam criar raízes. Assim é que Davi se vê, como alguém passageiro, como alguém que não cria raízes. A sua morada não é essa, a sua cidadania é outra. E por fim, no versículo 13, vemos que o nosso peregrino encerra pedindo que a pesada mão de Deus fosse retirada sobre ele, para que ele pudesse concluir a sua caminhada em paz e com alegria. Olhem que interessante, meus irmãos. O mesmo homem que no versículo 12 pediu para que Deus lhe desse atenção para os seus gritos, para as suas lágrimas, agora no versículo 13, ele pede para que Deus desvie o olhar. Afinal de contas, Davi quer ou não a atenção de Deus? Sim, ele deseja ser notado por Deus, mas não se isso significar mais sofrimento e mais disciplina. Meus irmãos, aqui temos uma preciosa lição sobre o nosso Pai Celestial e sobre a sua disciplina. Porque nesses versos é claramente nos dada uma revelação de que a disciplina de Deus é extremamente dura. Consome as riquezas e prazeres que os homens julgam mais preciosos. Mas ele não faz isso sem razão. Antes, Deus, por amor, tira o coração dos seus filhos dessas coisas passageiras. Deus, por amor, poupa-nos da vaidade desse mundo perverso. Através da disciplina de Deus, Davi pôde subir no monte, pôde reconhecer a sua pequena vida, a sua pequena existência. Não existiria outro caminho melhor para isso. Esse era o caminho de Deus. Portanto, para nós que somos filhos de Deus, os desapontamentos, as adversidades, a disciplina paterna são lembranças da preocupação do nosso Pai. Louvado seja Deus, que pela dureza dos seus golpes, dos seus flagelos, Ele não permite que nós vivamos na vaidade desse mundo perverso. Meus irmãos, o nosso texto ele acabou. E com ele nós aprendemos que enquanto somos peregrinos nessa terra, devemos vigiar o nosso coração, devemos espiar os limites do nosso viver e notar como ele é curto, como é passageira a nossa vida. E devemos sim confiar em Deus, confiar no Senhor que nos disciplina, no Senhor que é a nossa esperança. Concluindo, meus irmãos, estamos no último domingo do ano. O próximo domingo já será o início de outro ano que viveremos na presença de pessoas e coisas que desejam tapar os nossos ouvidos para a mensagem do Salmo 39. Uma das formas mais eficazes de deixar-nos dopados é o entretenimento. Vivemos hoje na era do entretenimento. Redes sociais, youtubers, jogos, filmes, séries, novelas e tantas outras formas de divertir, de entreter. Acho interessante como, em inglês, essa palavra entretenimento significa não pensar. As pessoas hoje estão viciadas em não pensar, em não refletir, em não considerar os limites da sua vida, que um dia essa vida de divertimento acabará, cessará. Então tomemos cuidado, meus irmãos, vigiemos o nosso coração para que os nossos pensamentos e viver em 2019 não se limitem à vaidade desse mundo passageiro, tratando-o como se fosse eterno, como se fosse duradouro, mas dediquemos grande tempo pensando naquilo que é eterno.
quando pensamos na eternidade, estamos visitando aquilo que foi colocado pelo próprio Deus no nosso coração. Estamos lembrando que, embora o homem seja uma criatura de poucos dias, Deus o criou para a vida eterna. Todavia, o homem, pela cobiça do seu coração, escolheu pecar, escolheu desobedecer em Adão. E por consequência disso, escolheu a morte, e a morte eterna. Miseráveis homens que somos, quem livrará o nosso corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Só em Cristo achamos esperança eterna. Só nele temos descanso para o nosso coração. Só nele os sofrimentos são apenas passageiros. Meus irmãos, pela graça de Deus em Cristo, hoje vivemos como peregrinos, como forasteiros, como cidadãos dos céus nesse mundo terreno. Por isso, não nos admiremos quando passarmos por momentos de dificuldade e dor, como Davi passou na sua doença, porque nesse mundo nós passaremos por muitas aflições. Também não nos admiremos quando passarmos pela humilhação e a perseguição daqueles que são desse mundo, dos cidadãos dessa terra. O próprio Jesus disse que o mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo, como ele também não era. Também não nos admiremos quando a disciplina de Deus vier nos consumir e assolar, como a traça que destrói as coisas preciosas. Porque o Senhor faz assim, ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E embora seja previsível que nós, peregrinos, passaremos por essas e outras dificuldades, ainda assim o nosso coração continua fervendo, a ponto de transbordar muitas vezes. Quando estiver assim, ore a Deus, como Davi orou, e receba a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Meus irmãos, também recebamos o consolo da palavra de Deus, que nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esse é o maior consolo enquanto peregrinos. Saber que tudo nessa vida passa. Saber que tudo um dia passa. Saber que um dia deixaremos de estar nesse estado transitório de peregrinos para um estado de eterna glória junto a Deus. Confiados nessa verdade, peregrinemos por 2019. Ele passará. Um dia, o último domingo chegará. Que Deus nos guarde até esse dia. Que Deus nos abençoe.